Olá, aqui é o Lindy Ho. Falar sobre Kim Seron, que já faleceu, é algo extremamente pesado e emocionalmente desgastante. Especialmente difícil foi o processo de revisitar as falas que ela mesma fez em vida. Na verdade, todo ser humano mente em algum momento, mas em geral, quando alguém falece, não há motivo nem justificativa para questionar a veracidade de suas palavras, porque todo ser humano tem o direito de descansar em paz. No entanto, este caso é diferente. Justamente uma dessas falas que causou uma série de injustiças. Por isso, ao investigar este caso, eu me vi forçado a analisar cuidadosamente as declarações que Kim Seron fez em vida. Só assim seria possível verificar a veracidade do que ela afirmou em uma conversa no Kakao Talk, que ela teria namorado Kim Seon-hyun de novembro de 2015, quando ainda tinha 16 anos, até 7 de julho de 2021. O problema é que nem sempre as falas da falecida batiam com os fatos. Houve até pessoas que apresentaram provas de que não namoraram a Seron. Estamos falando de caso com evidências claras e concretas. Foi um processo confuso e doloroso, mas com a convicção de que não podemos permitir mais que pessoas sejam injustiçadas. Decidi voltar o ponto de partida e revisar tudo, caso por caso. Afinal, até onde as declarações de Kim Seron eram baseadas em fatos? Essa é uma das perguntas centrais desse caso. A verdade é que Kim Seron começou sua carreira muito cedo. Debutou como modelo infantil aos 2 anos de idade, e sua trajetória seguiu em direção ao sucesso, com atuação no filme O Homem de Lugar Nenhum. Ela conquistou reconhecimento nacional e, mesmo depois de atingir a maioridade, continuou participando de diversos programas de entretenimento. Porém, a partir do incidente prosperando como de direção sob efeito de álcool ocorrido em 18 de maio de 2020, a vida de Kim Seron mudou completamente. Foi uma virada de 180 graus. No entanto, durante o processo de apuração, todos os conhecidos de Kim Seron com quem conversei tinham a mesma opinião, que o caso de direção sob efeito de álcool foi, de certa forma, uma injustiça. Eles afirmam porque ouviram diretamente da própria Kim Seron o que teria acontecido. Ao reunir esses relatos, a versão apresentada por seus conhecidos foi a seguinte. Naquele dia, Kim Seron não estava dirigindo continuamente. Ela teria chamado um motorista substituto, ou seja, um motorista. Mas o dono do restaurante ou da vaga do onde o carro estava estacionado teria pedido insistentemente para que ela retirasse o veículo. Foi ao tentar movê-lo que acabou batendo. De fato, conseguimos acessar as conversas de Kakao Talk em que ela explicava exatamente isso às pessoas próximas, sustentando essa versão. Além disso, essa mesma alegação foi apresentada por Kim Seron durante a audiência de julgamento relacionada ao caso de direção sob efeito de álcool, realizada em março de 2023. Resumindo, a versão dela na época era que ela não estava dirigindo com a intenção de continuar no volante. Ela retirou o carro do local após insistência de terceiros, e foi justamente esse momento em que ela bateu o carro. Entretanto, entre a meia-noite e 1h30 da manhã, na virada do dia 17 para 18 de maio, Kim Seron teria bebido 2 taças de vinho com uma amiga. Seguindo o ponto, depois disso, ela dirigiu até a frente do apartamento da amiga para conversar. Chamou um motorista substituto. Terceiro, ao estacionar em frente ao condomínio da amiga, um morador pediu para que ela movesse o carro para outra vaga. Então, mais uma vez, ela teria chamado o motorista substituto para mover o carro. Quarto, após a amiga ir embora, Kim Seron tinha decidido encontrar outra conhecida chamada Senhora A e se deslocar até o bar na região da Sindong. Para isso, ela novamente chamou o motorista substituto. Quinto e último, por volta das 8 da manhã, já em Cheongdong, no distrito de Gangnam, ela teria assumido o volante e, enquanto dirigia, bateu sucessivamente contra o guarda-reio, uma árvore, um transformador de energia. Agora, a grande questão: essa versão dos fatos é mesmo verdadeira? Após analisar os materiais e documentos disponíveis, percebi que os relatos de Kim Seron misturavam verdades e mentiras.
Com base nos dados que consegui reunir, os seguintes pontos foram verificados como fatos. Primeiramente, é verdade que na virada do dia 18 de maio, ela bebeu 2 taças de vinho com uma amiga e chamou um motorista substituto para mover o carro para outra vaga. Até esse ponto, os fatos batem. Mas o incidente de condução sob efeito de álcool foi uma situação completamente separada. Para reconstruir o que realmente aconteceu no momento do acidente, temos o seguinte: Kim Seron estava emocionalmente abalada por conta do término com seu então namorado, o cantor conhecido como A. Por isso, por volta das 4 da manhã do dia 18 de maio de 2022, ela chamou um conhecido, o Sr. Kim, e juntos foram até um bar em Apgujeong, onde beberam soju misturado com outras bebidas alcoólicas, chamado shot bomba. Depois, ela e o amigo mudaram-se para um karaokê, onde continuaram bebendo, e ela tomou 2 garrafas de soju. No karaokê, ela permaneceu com o Sr. Kim. Kim Seron, junto com o Sr. Kim, outro conhecido, estavam se deslocando da casa de um amigo após o karaokê, quando colidiu com um transformador de energia elétrica. Esse acidente aconteceu por volta das 8 da manhã do dia 18 de maio. Na ocasião, Kim Seron se recusou a fazer o teste do bafômetro, optando por um exame de sangue. O resultado indicou teor alcoólico de 2%. Esse número é mais do que suficiente para a cassação da carteira de motorista. E não para por aí. Havia mais por trás do ocorrido. A alegação de que ela não estava dirigindo, apenas moveu o carro a pedido de alguém, que foi denunciado injustamente, não tem base factual, isso nunca aconteceu. Além disso, após bater no transformador, Kim Seron não parou o carro imediatamente. Ela continuou dirigindo por uma certa distância, só então estacionou em uma rua próxima. Foi apenas quando o carro começou a soltar fumaça que ela foi forçada a parar, uma situação completamente diferente da versão a qual ela contou. Ou seja, a narrativa de que ela apenas atendeu a um pedido para mover o carro, que não estava dirigindo de fato, não corresponde de forma alguma aos fatos verificados. Se o que Seron dizia fosse verdade, a amiga que estava com ela no carro naquele momento jamais teria sido condenada por conveniência com direção sob efeito de álcool. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Ela recebeu uma sentença de multa. Durante as investigações, ainda foi revelado que essa acompanhante chegou a inserir o destino no aplicativo de navegação do próprio celular, ou seja, o objetivo era ir para algum lugar, não simplesmente mover o carro da vaga, como Kim Seron havia alegado. A fala dela de que apenas moveu o carro de lugar não corresponde à verdade. Inicialmente, Kim Seron negou todas as informações, mas diante de provas irrefutáveis, não teve como continuar negando. Ela acabou admitindo os fatos e, na primeira instância, foi condenada ao pagamento de uma multa no valor de 20 milhões de wons. Mesmo após todo esse processo e a condenação, Kim Seron continuou afirmando para pessoas próximas que só moveu o carro porque foi solicitado. Não havia motorista substituto disponível e que não chegou a dirigir pelas ruas. Essas falas foram repetidas inclusive pouco antes de renovar o contrato com a sua antiga agência. Também surgiram indícios de que Kim Seron falou coisas sobre o caso de direção sob efeito de álcool que não condizem com os fatos. Tudo isso é extremamente doloroso e lamentável. Na verdade, essa história jamais deveria ter sido exumada, mas como as palavras ditas por Kim Seron em vida se espalhavam como verdadeiras, isso acabou causando injustiças a outras pessoas. Por isso, me vi forçado a expor todos os fatos como são, sem filtro, para o público. E tudo isso começou com uma declaração que Kim Seron vinha preparando, cuja redação ficou conhecida no dia 25 de março de 2024. Nela ela dizia: "Namorei Kim So-hoon, de novembro de 2015 até 7 de julho de 2021. Essa foto foi tirada em 2016. Terminamos no dia 7 de julho de 2021. Essas afirmações foram checadas e o resultado foi claro. A foto mencionada como sendo de 2016 foi, na verdade, tirada depois de 2019. Por volta de 7 de julho de 2021, a data citada como término do namoro com Kim So-hoon, Kim Seron já estava iniciando um novo relacionamento com um cantor conhecido como A. Isso mostra um grande contraste com a narrativa de Kim Se-hee do canal Garoceiro, que alegava que Kim Seron sentia saudade profunda e exclusiva de Kim So-hoon, como se ele fosse o único em sua vida amorosa.
ou seja, há uma enorme discrepância entre os fatos e a romantização criada. Nas últimas semanas, a Coreia do Sul foi tomada por um estado de histeria coletiva, com base apenas nas alegações unilaterais de Kim Se-hee. Formou-se um consenso público de que teria havido grooming de menor. A versão que Kim So-hun teria se relacionado com Kim Se-ron enquanto ainda era menor de idade acabou sendo tratada como uma verdade absoluta. Como consequência direta dessas acusações, Kim So-hun teve que se retirar do canal ao qual estava participando. A alegação de que Kim So-hun teria se relacionado com Kim Se-ron foi tratada como fato consumado. Como resultado dessa onda de acusações, Kim So-hun teve que se retirar do programa na qual estava participando e começaram a surgir matérias dizendo que ele estaria prestes a pagar uma multa contratual de centenas de bilhões de wons. Claro, se Kim Se-hee, conhecido por seu histórico de manipulação, tivesse apresentado provas concretas, nada disso teria acontecido. Não haveria motivo para acreditar, mas o problema é justamente esse. Todas as fotos que Kim Se-hee apresentou como sendo da época em que Kim Se-ron era menor de idade foram tiradas após já ter atingido a maioridade. Mesmo após o ex-presidente Moon Jae-in ter solicitado a Kim Se-hee a apresentação das provas publicamente, ele não foi capaz de fornecer absolutamente nada. Apesar disso, boa parte do público segue tratando suas alegações unilaterais como verdadeiras e absolutas, e continua a atacar Kim So-hun baseada nelas. Mas precisamos lembrar que na Coreia do Sul existe um princípio de presunção de inocência, ou seja, até que o judiciário declare que alguém é culpado com sentença definitiva, essa pessoa deve ser considerada inocente. Isso significa que não pode atacar Kim So-hun com base nas alegações sem provas e concretas. Ainda não há nenhuma evidência decisiva e difamá-lo nesse estágio é inaceitável. Vale lembrar que Kim So-hun já entrou com um processo contra o Kim Se-hee e seus aliados por difamação e divulgação de informações falsas. Agora cabe às autoridades investigar e decidir com base nos fatos. E se for julgá-lo, que seja depois da decisão da justiça, não antes. E existe outro motivo pelo qual o princípio de presunção de inocência precisa ser respeitado. O histórico da indústria do entretenimento coreano já mostrou em diversos casos o quão devastador é julgar alguém precipitadamente. É por isso que o princípio de presunção de inocência precisa ser respeitado, porque há exemplos claros na indústria do entretenimento coreano de pessoas que foram julgadas antecipadamente e pagaram muito caro por isso, mesmo quando os fatos não estavam totalmente esclarecidos. Um exemplo muito claro é um caso emblemático de um apresentador que atualmente voltou a aparecer com frequência na televisão. Em 2005, ele foi levado ao julgamento sob acusação de estupro a uma mulher. Na primeira instância, recebeu a primeira sentença de 2 anos e 6 meses de prisão. Na época, ele tinha 35 anos e a suposta vítima 20 anos. A diferença de idade entre eles era de impressionantes 15 anos. Ainda assim, o apresentador alegava profundamente ser injustiçado. Na época, ele tinha uma namorada a qual ele planejava se casar. Ele reconheceu que foi sim com a suposta vítima ao hotel, mas alegou que não consumou o ato. O sentimento de injustiça continuou até que o Tribunal de Apelação da Segunda Instância, a sentença foi revertida. O tribunal reconheceu que houve a relação sexual, mas entendeu que não havia prova suficiente de que se tratou de estupro. Portanto, o acusado foi absolvido por falta de provas. No entanto, durante esse processo, descobriu-se que a vítima aceitou um valor de indenização judicial, uma espécie de acordo extrajudicial, por meio de depósito. O apresentador chegou a propor formalmente um acordo. Esse homem, que passou por um escândalo devastador, hoje voltou à ativa e tem se dedicado à produção de conteúdo no YouTube. Este caso, inclusive, é um exemplo real do princípio de presunção de inocência, que o presidente Moon Jae-in reafirmou hoje em um pronunciamento na Assembleia Nacional. Sabe quem é o protagonista dessa história de 2005? É justamente Kwon Won-chan, o mesmo que agora lidera os ataques e denúncias contra Kim So-hun, ou seja, a mesma pessoa que um dia foi beneficiada pelo princípio da presunção de inocência, hoje parece ignorá-lo completamente e atacar os outros. É por isso que é essencial termos cautela no caso de Kim So-hun. A verdade pode ser lenta, mas ela sempre aparece. Obrigada.